Sabe aquela história de um grande projeto de transporte público que promete mudar a vida de todo mundo? Então, hoje a gente vai mergulhar em uma dessas histórias, a do BRT ABC na Grande São Paulo. E olha, é uma história cheia de promessas, reviravoltas e, claro, atrasos. E a grande pergunta que fica no ar é essa. De um lado, venderam a ideia de uma solução de mobilidade supermoderna, rápida e eficiente. Do outro, o que a gente tem é uma realidade bem mais complicada, com projetos cancelados e prazos que não param de esticar. Vamos tentar entender o que foi prometido e o que de fato está acontecendo. Bom, para a gente entender o tamanho da polêmica, vamos começar pelo sonho, pela promessa. O que foi que apresentaram para a população do Grande ABC que deixou todo mundo tão esperançoso? Olha, no papel, o projeto é incrível. São quase 18 quilômetros ligando 3 cidades importantíssimas do ABC com o sistema de metrô e de trem de São Paulo. A proposta era de um transporte limpo, com ônibus elétrico, sabe? Estações super tecnológicas e até com opções de serviço, uma linha normal e outra expressa para agilizar a vida de quem tem mais pressa. E aqui está o pulo do gato. A grande promessa. O tempo de viagem. Foi dito que a linha expressa faria o trajeto todo, de ponta a ponta, em apenas 40 minutos. Para quem pega o trânsito da região todo dia, isso parece um milagre, né? Uma economia de tempo absurda. E não era só a rapidez. A experiência dentro do ônibus e nas estações também seria de primeiro mundo. Pensa só, ar-condicionado, Wi-Fi, lugar para carregar o celular, painel mostrando em quanto tempo o ônibus chega e o embarque seria como no metrô, com a plataforma no mesmo nível do ônibus e o pagamento antes de entrar. Bem mais prático. Parecia o plano perfeito, certo? Mas é aqui que a história começa a ficar mais complexa. Para entender por que um projeto desses virou algo tão controverso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque a história do BRT, na verdade, começa com o fim de um outro projeto. E aí está a grande virada da história. O plano original para o ABC não era um BRT, era a linha 18 Bronze, um monotrilho, que seria o primeiro metrô de verdade a chegar no coração do ABC. Só que esse projeto, que já estava bem encaminhado, foi simplesmente cancelado, e no lugar dele colocaram o BRT ABC. Essa frase aqui resume bem o sentimento de muita gente, a frustração mesmo. A troca gerou um debate enorme. Por que abandonar um metrô, que era um sonho antigo da região, por um sistema de ônibus? Mesmo que seja um ônibus moderno, qual foi a lógica por trás disso? Então, a justificativa oficial do governo na época foi bem direta, bem pragmática. Disseram que o BRT seria uma obra muito mais fácil de fazer, custando 3 vezes menos e, principalmente, que ficaria pronta muito mais rápido que o monotrilho. Rápido e barato. Guardem essas duas palavras. Ok, então a troca foi justificada pela rapidez e pela economia. Mas e na prática? Essa promessa de agilidade se concretizou? Bom, é só a gente olhar para a execução do projeto para ver que a realidade foi bem diferente. A linha do tempo não deixa mentir. A promessa inicial era entregar a obra toda em 2022. Aí, já em 2025, o governo atual deu uma nova posição sobre a fiscalização das obras, e a nova previsão de entrega foi jogada para junho de 2026. Isso dá, no mínimo, 4 anos de atraso. E aí vem a grande ironia, né? O projeto que foi escolhido porque seria muito mais rápido acabou se arrastando por tanto tempo que talvez desse para ter avançado bastante com o projeto original do metrô, quem sabe até ter terminado. E quem passa por lá no dia a dia confirma isso. Chegando em 2026, ainda tem muita coisa para fazer. A obra anda, mas num ritmo lento, principalmente nas partes mais difíceis de engenharia, como a construção dos viadutos, que são um baita desafio. Bom, diante desse cenário todo, de promessas não cumpridas e prazos estourados, como é que está a situação agora? E o que dá para esperar do futuro do BRT ABC? Vamos ser justos. Apesar dos pesares, a obra não está abandonada. A construção continua em vários pontos e uma hora ela vai ficar pronta. E quando ficar, com certeza vai beneficiar muita gente que precisa fazer esse trajeto todo dia entre o ABC e a capital. Fazendo um resumo da situação no começo de 2026, o cenário é misto. Tem trecho, tipo ali perto do centro de São Bernardo, que parece quase pronto. Mas em outros lugares, as obras de viadutos e estações ainda parecem bem longe de acabar. O projeto está entrando no seu, espera-se, último ano de obras, com aquela torcida para que, dessa vez, o prazo seja cumprido. E essa observação, que veio de uma análise das obras, levanta um ponto que serve para tudo, não só para esse projeto. A mensagem é que não importa o partido, não importa quem está no governo, a nossa parte é fiscalizar e cobrar. Político é funcionário público e tem que prestar contas do que faz com o nosso tempo e com o nosso dinheiro. E a gente encerra com essa reflexão. O custo de um projeto assim nunca é só o dinheiro.
O custo está no tempo de vida que as pessoas perdem no trânsito, na frustração de ver uma promessa não ser cumprida e na desconfiança que isso gera. A história do BRT-ABC faz a gente se perguntar, no final das contas, qual é o preço que a gente paga quando a promessa de rapidez se transforma em mais uma longa, longa espera.